Virgílio, o grande poeta romano da antiguidade, nasceu por volta do ano 70 a.C., em uma pequena aldeia chamada Andes, próxima à cidade de Mântua, na região da Lombardia, no norte da Itália. Sua origem humilde, longe das grandes cidades e centros de poder de Roma, seria um detalhe importante, pois sua trajetória, marcada por uma ascensão literária notável, seria refletida em sua obra, com grande profundidade e sensibilidade. O contexto em que Virgílio nasceu e cresceu moldou, sem dúvida, sua visão do mundo e sua sensibilidade para as questões humanas, políticas e culturais da Roma do seu tempo. A família de Virgílio era de classe rural, o que significa que ele teve contato desde cedo com a vida simples do campo e com o trabalho duro dos camponeses. No entanto, mesmo vindo de um ambiente modesto, Virgílio não foi um camponês comum. Seu pai, um próspero agricultor, percebera o talento de seu filho para as artes e investiu em sua educação, algo não muito comum para pessoas de sua classe. Aos poucos, Virgílio foi absorvendo influências literárias, filosóficas e culturais que o conectariam a um mundo mais amplo e ao refinamento intelectual das grandes cidades. Desde sua infância, Virgílio demonstrou um grande interesse pelas palavras e pela literatura. Com o apoio de seu pai, iniciou seus estudos em escolas locais, onde começou a aprender os fundamentos da língua latina e os clássicos da literatura grega. Nesse ambiente, os poetas e filósofos gregos, como Homero, Platão e Aristóteles, passaram a ser suas principais fontes de inspiração. Através desses mestres, Virgílio formou um gosto refinado pela poesia, o que o levou a se afastar das preocupações cotidianas e a se concentrar nas ideias e na arte da escrita. O primeiro marco de sua formação intelectual ocorreu em Roma, onde Virgílio se mudou por volta dos 20 anos para continuar seus estudos. Na capital do Império, teve a oportunidade de se aprofundar nas obras dos maiores poetas latinos da época, como Lucrécio e Catulo. Essa experiência em Roma foi crucial para Virgílio, pois permitiu que ele se imergisse no ambiente literário e político da cidade, além de ampliá-lo para novas formas de expressão artística. Durante esse período, ele também teve contato com a filosofia epicurista e estoica, que mais tarde influenciaria a reflexão moral presente em sua obra. Embora tenha se dedicado com afinco ao estudo da filosofia e da literatura, Virgílio não tinha a intenção imediata de ser um poeta. Inicialmente, seu interesse estava voltado para a vida pública e os desafios políticos de Roma, mas a natureza de sua personalidade e o ambiente cultural que o cercava o conduziram, inevitavelmente, ao campo da poesia. Sua produção inicial foi marcada por uma poesia pastoral, que refletia sua visão do mundo rural e de sua juventude no campo. Essa forma literária lhe permitiu explorar temas universais como a simplicidade da vida e as frustrações humanas, tornando sua escrita ao mesmo tempo pessoal e universal. A obra de Virgílio começou a se destacar em Roma, o que lhe conferiu uma reputação crescente. Sua poesia pastoral, conhecida como bucólicas, foi a primeira a chamar a atenção de outros poetas e figuras influentes da cidade. O estilo refinado de Virgílio, aliado à sua habilidade de capturar a beleza da natureza e os sentimentos humanos mais profundos, conquistou não apenas o público, mas também a admiração de grandes mecenas e patrocinadores, que viam nele um futuro grande poeta. O sucesso inicial deu-lhe uma confiança crescente em sua habilidade literária, mas também impôs-lhe a responsabilidade de continuar a criar. Com o passar dos anos, Virgílio começou a refletir sobre o destino e o papel de Roma no mundo. Sua obra evoluiu, deixando para trás a simplicidade pastoral de suas primeiras poesias e abraçando temas mais grandiosos e complexos. Influenciado pelo ambiente político de Roma e pelo desejo de mostrar o poder e o destino da cidade, Virgílio começou a moldar o que seria sua obra-prima, a Eneida. Esta nova fase de sua escrita representava não apenas uma mudança no conteúdo, mas também uma transição em sua visão do mundo. O nascimento de um poeta como Virgílio não foi uma ocorrência isolada ou uma simples questão de talento natural. Sua jornada foi o resultado de uma combinação de circunstâncias, o apoio de sua família, o ambiente cultural de Roma, suas influências literárias e filosóficas, e, acima de tudo, sua busca incessante pelo entendimento do mundo ao seu redor. Sua capacidade de transformar a vida comum em uma narrativa poética e profunda fez com que sua obra transcendesse seu tempo, mantendo-se relevante e admirada ao longo dos séculos. A história de Virgílio é, portanto, um testemunho do poder da educação e da literatura.
Apesar de sua origem humilde e das dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida, ele se tornou uma das figuras mais importantes da literatura ocidental. Sua obra influenciou gerações de poetas e escritores, e seu nome ainda é lembrado como um dos maiores expoentes da cultura romana. A formação acadêmica de Virgílio foi um dos pilares fundamentais que moldaram tanto sua carreira literária quanto seu caráter. Nascido em uma pequena aldeia no interior da Itália, ele teve o privilégio de contar com o apoio de sua família para investir em sua educação, o que não era uma prática comum entre as famílias de origem rural, especialmente no contexto da Roma antiga. Esse apoio inicial proporcionou-lhe a oportunidade de estudar nas grandes cidades e se imergir no mundo intelectual e literário da época. Esse caminho de aprendizado e autoaperfeiçoamento foi essencial para o desenvolvimento do poeta que viria a ser considerado uma das figuras mais importantes da história da literatura ocidental. Desde muito jovem, Virgílio demonstrou um talento excepcional para as letras e um interesse profundo pela literatura. Inicialmente, foi educado por tutores privados, como era costume na época, que lhe ensinaram os princípios básicos da língua latina, bem como alguns textos literários importantes. Sua educação foi mais profunda do que a de muitos outros jovens de sua classe, o que lhe abriu portas para um conhecimento mais amplo da cultura greco-romana. Esse estudo inicial foi crucial, pois lhe forneceu as ferramentas necessárias para entender e criar dentro do contexto literário clássico, um legado cultural que Virgílio não apenas preservaria, mas também expandiria. Por volta dos 20 anos, Virgílio se mudou para Roma, a capital do Império, onde continuaria seus estudos. Na cidade, teve acesso a uma gama de recursos e professores altamente qualificados que o introduziram ao mundo da filosofia, da retórica e, especialmente, da poesia. Durante esse período, Virgílio estudou sob a orientação de mestres renomados, o que lhe permitiu aprofundar seus conhecimentos em várias áreas do saber. A filosofia, especialmente o estoicismo e o epicurismo, teve um grande impacto em sua visão de mundo e nas questões morais abordadas em suas obras mais tarde. Virgílio foi especialmente influenciado pela literatura grega, que no auge do Império Romano estava profundamente imbricada com a cultura romana. As obras de poetas como Homero, Hesíodo e Teócrito tornaram-se fontes essenciais de aprendizado para Virgílio, e suas ideias reverberaram fortemente na obra do jovem poeta. A Ilíada e a Odisseia de Homero, por exemplo, foram fundamentais não apenas como modelos literários, mas também como reflexões sobre os dilemas humanos e o destino, temas que Virgílio traria à tona em sua própria escrita. É possível que, ao longo de sua educação, Virgílio também tenha se envolvido com os ideais políticos e filosóficos que estavam em voga em Roma naquele período. O Império Romano estava em uma fase de transição política, com a ascensão de Augusto ao poder e o estabelecimento do Império Romano. A forma como Virgílio se relacionava com o governo e a política, especialmente através de sua obra O Eneida, reflete tanto suas crenças pessoais quanto as expectativas da sociedade romana em relação à grandeza de Roma. A educação de Virgílio foi, portanto, muito mais do que uma acumulação de conhecimentos acadêmicos. Ela foi um processo de formação de uma identidade literária e filosófica que integrava as tradições gregas e romanas. Além disso, Virgílio também foi profundamente tocado pelos ensinamentos de outros poetas e filósofos romanos que influenciaram a cultura da época. O poeta Lucrécio, por exemplo, com sua obra De Rerum Natura, expôs Virgílio a uma visão materialista e naturalista do mundo. Embora Virgílio não tenha adotado totalmente a filosofia epicurista de Lucrécio, o poeta romano foi claramente influenciado pelas questões sobre a natureza e o cosmos que permeiam a obra de seu contemporâneo. Da mesma forma, o poeta lírico Catulo, com sua poesia de temas amorosos e pessoais, também deixou marcas no estilo de Virgílio, particularmente na maneira como ele tratava os sentimentos e as emoções humanas em suas próprias composições. Durante sua formação acadêmica, Virgílio também desenvolveu uma habilidade impressionante em escrever e em dominar a língua latina, o que lhe permitiu experimentar com diferentes estilos e formas literárias. Ele se tornou altamente capacitado na arte da retórica, uma habilidade essencial para qualquer figura pública da Roma antiga, e, embora tenha optado por seguir o caminho da poesia, essa formação retórica lhe conferiu uma habilidade ímpar de persuadir e emocionar seu público. Sua escrita era ao mesmo tempo intelectual e acessível, o que a tornava atraente tanto para os eruditos quanto para o povo comum. É também durante esse período de formação que Virgílio começou a compor suas primeiras obras literárias.
A sua escrita inicial, focada principalmente na poesia pastoral, reflete um desejo de se distanciar das preocupações mundanas e mergulhar em um mundo idealizado de simplicidade e harmonia. Nas Bucólicas, Virgílio retratou pastores que discutem questões filosóficas e amorosas, e, apesar de ser uma obra aparentemente simples, esses primeiros poemas já mostravam o potencial do poeta para tratar temas universais de maneira profunda e com grande sensibilidade. A obra recebeu rapidamente elogios, e o reconhecimento de sua habilidade poética o incentivou a continuar a desenvolver seu estilo. A educação de Virgílio também foi importante para sua visão de Roma. Embora ele tenha nascido em uma província distante da capital, seu tempo em Roma o expôs a uma série de influências políticas e culturais que não apenas moldaram sua visão literária, mas também sua concepção de Roma como um grande império. Durante sua formação acadêmica, Virgílio foi testado por um dilema comum entre os intelectuais de sua época: como conciliar sua arte e sua identidade com a grandeza do Império Romano, e como refletir essa grandeza em sua obra. Ao longo de sua jornada acadêmica, Virgílio, portanto, não apenas se preparava para ser um poeta, mas também para ser um pensador e um observador das grandes questões de seu tempo. Ele não era apenas um seguidor das tradições literárias anteriores, mas um criador que seria capaz de transformar as ideias e os modelos que recebeu em algo único e distinto. Seu estudo das obras gregas, seu contato com as ideias filosóficas contemporâneas e sua reflexão sobre a Roma imperial seriam a base para a criação da Eneida, a obra que o tornaria imortal. O percurso acadêmico de Virgílio foi, em suma, uma trajetória de aprofundamento e reflexão. Ao longo de sua formação, ele não apenas se tornou um mestre da poesia, mas também um pensador que traduziu as complexidades de seu tempo em uma obra literária de grande profundidade. Esse período de aprendizado foi essencial para a construção de seu caráter e de sua visão do mundo, que se reflete de forma tão vívida e poderosa em sua obra. O início da carreira literária de Virgílio foi marcado por encontros decisivos, tanto com figuras influentes da sociedade romana quanto com desafios que moldaram seu caminho até se tornar um dos maiores poetas da antiguidade. Após sua formação acadêmica em Roma, o jovem Virgílio estava pronto para se lançar no mundo literário, onde sua poesia logo chamou a atenção de outros poetas, intelectuais e até mesmo poderosos mecenas. Contudo, esse caminho não foi isento de dificuldades, e a busca pela aprovação e o reconhecimento no ambiente literário romano foi uma jornada repleta de altos e baixos. As primeiras obras de Virgílio, especialmente as Bucólicas, foram a chave para sua entrada no cenário literário de Roma. Esses poemas pastorais, que refletiam sua visão idealizada do campo e de um mundo mais simples, logo conquistaram os corações de um público que estava, na maior parte, afastado das preocupações com o campo e a vida rural. A obra foi escrita em um momento em que Roma estava em plena transformação, com a ascensão de Augusto ao poder e a reorganização do império. A nostalgia de Virgílio pela simplicidade da vida campestre ressoava com muitos romanos que viam a urbanização e os conflitos políticos como ameaças à moralidade e à harmonia. No entanto, as Bucólicas não eram apenas uma idealização do mundo rural. Elas também continham críticas veladas às questões políticas e sociais de sua época, utilizando a metáfora da vida pastoral para abordar temas como a tirania, a desigualdade social e as tensões entre as classes. Essas sutilezas foram percebidas pelos leitores mais atentos, e a obra logo começou a ser comentada e analisada por intelectuais romanos. O talento de Virgílio em tecer mensagens mais profundas, disfarçadas sob a leveza da poesia pastoral, foi um dos primeiros elementos a chamar a atenção para sua habilidade literária. Virgílio rapidamente se tornou uma figura conhecida na cena literária de Roma, e suas obras começaram a ser lidas e discutidas por poetas e estudiosos da época. Foi durante esse período de crescente notoriedade que Virgílio teve a oportunidade de encontrar e interagir com figuras importantes do Império Romano, como Mecenas, o mecenas mais famoso da literatura romana, e o próprio imperador Augusto. Esses encontros, embora aparentemente casuais, tiveram um impacto profundo na vida e na carreira de Virgílio. A relação com Mecenas, em particular, seria crucial para o desenvolvimento de sua obra e para sua ascensão como poeta de destaque. Mecenas, um amigo íntimo de Augusto e um grande patrocinador das artes, se tornou o principal apoiador de Virgílio. Foi graças ao apoio de Mecenas que o poeta foi capaz de se dedicar ainda mais à sua arte, sem precisar se preocupar com as questões financeiras que poderiam prejudicar seu trabalho criativo.
O mecenato romano, nesse sentido, foi essencial para a evolução da poesia de Virgílio, proporcionando-lhe a estabilidade e os recursos necessários para se concentrar em suas obras mais ambiciosas. Além disso, a associação com figuras poderosas como Mecenas também garantiu a Virgílio um lugar de prestígio na corte romana, o que ajudou a consolidar sua posição como um dos grandes poetas do Império. Apesar do apoio recebido, o caminho de Virgílio não foi isento de desafios. O poeta, por mais talentoso que fosse, enfrentou momentos de incerteza e dificuldades pessoais. A pressão para produzir obras que atendessem às expectativas de seus mecenas e do público romano era considerável, e a busca por reconhecimento no competitivo cenário literário romano nem sempre foi fácil. Além disso, Virgílio também se via diante do dilema de equilibrar sua arte com as demandas políticas de seu tempo. A relação entre sua escrita e o regime de Augusto, que buscava promover uma imagem idealizada de Roma, foi uma questão delicada para o poeta. O maior desafio de Virgílio, no entanto, surgiu quando ele começou a trabalhar em sua obra-prima, a Eneida. A Eneida não seria apenas mais uma obra literária, mas um projeto monumental, destinado a glorificar as origens míticas de Roma e a exaltar o Império Romano como uma potência destinada a unir o mundo. Para Virgílio, a tarefa de escrever uma epopeia que integrasse os mitos gregos e romanos, ao mesmo tempo em que ressoasse com as preocupações políticas de seu tempo, foi uma tarefa que exigiu grande esforço intelectual e criativo. Era uma obra que deveria ser não apenas um marco literário, mas também um instrumento político, um símbolo da grandeza de Roma. O processo de escrita da Eneida foi, portanto, repleto de tensões. Virgílio, em vários momentos, se viu dividido entre o desejo de criar uma obra que fosse fiel às suas próprias convicções artísticas e a necessidade de atender às expectativas do Império e de seus patrocinadores. O poeta estava ciente de que sua obra deveria ser um reflexo da virtude e da moralidade romana, algo que elevasse a Roma ao status de grandeza divina, mas ele também queria garantir que a Eneida fosse uma obra de valor literário e filosófico, não uma mera ferramenta de propaganda política. Esse equilíbrio entre arte e política foi um dos maiores desafios de sua carreira. Além dos desafios externos, Virgílio também enfrentou dificuldades internas durante o desenvolvimento da Eneida. Ele se tornou cada vez mais crítico de sua própria obra, chegando a revisar e reescrever várias seções da epopeia em um esforço para alcançar a perfeição. O poeta chegou a declarar, em um momento de desespero, que preferiria destruir a obra do que publicá-la sem estar completamente satisfeito com seu conteúdo. Esse perfeccionismo, aliado à preocupação com as expectativas de seus patrocinadores, causou-lhe grande angústia e indecisão. A insegurança de Virgílio em relação ao valor de sua obra é um reflexo do profundo compromisso que ele tinha com sua arte. Porém, apesar de seus desafios pessoais e artísticos, a poesia de Virgílio continuava a ser altamente apreciada pelos romanos. Sua habilidade de combinar elementos da tradição literária grega com a grandiosidade e os ideais de Roma fez com que suas obras fossem vistas como um reflexo da grandeza de seu império e, ao mesmo tempo, uma obra de profunda sensibilidade humana. Sua ascensão como poeta e a aceitação de suas obras pelos círculos literários romanos garantiram-lhe um lugar de destaque na história da literatura. O início da carreira de Virgílio, portanto, foi repleto de encontros decisivos e desafios que não apenas testaram sua habilidade literária, mas também sua capacidade de navegar nas complexas demandas políticas e culturais de sua época. O sucesso das bucólicas e o apoio de Mecenas foram fundamentais para que ele pudesse dedicar-se à criação de obras mais ambiciosas, como a Eneida. Embora tenha enfrentado dificuldades pessoais e artísticas durante esse período, Virgílio permaneceu firme em sua missão de criar uma obra que refletisse tanto a grandeza de Roma quanto as complexidades do destino humano. No próximo capítulo, vamos explorar a fundo o contexto histórico de Roma durante o período de Virgílio e como ele se relacionou com a ascensão de Augusto e os ideais imperialistas da época. O período de Virgílio coincide com um dos momentos mais decisivos da história de Roma, a ascensão de Augusto, o primeiro imperador romano. O contexto político e social de Roma durante esse período influenciou profundamente a obra e a trajetória de Virgílio, especialmente no que diz respeito à criação de sua obra-prima, a Eneida. O Império Romano estava em transformação, e Augusto, que assumiu o poder após a turbulência das guerras civis, buscava consolidar sua autoridade e restaurar a ordem no Império.
A literatura, nesse contexto, tornou-se uma ferramenta essencial para a construção da nova identidade de Roma e para a promoção dos valores imperialistas que caracterizariam o reinado de Augusto. A ascensão de Augusto ao poder em 27 a.C. marcou o fim de um período de instabilidade para Roma. O império, após a morte de Júlio César e as guerras civis subsequentes, necessitava de uma figura central que unificasse a política e restabelecesse a paz. Augusto, ou Otávio, como era conhecido antes de se tornar imperador, soube se posicionar como o restaurador da ordem e da grandeza de Roma. Ao assumir o título de O Príncipe, ele se apresentava não como um monarca absoluto, mas como o primeiro entre iguais, o que lhe permitiu consolidar seu poder sem parecer um tirano. Sua política de pacificação, conhecida como Pax Romana, promoveu um período de relativa estabilidade e prosperidade para o império, mas também impôs desafios ideológicos e culturais para a sociedade romana. Nesse novo cenário, a arte e a literatura tornaram-se instrumentos importantes para Augusto na construção de uma imagem positiva de seu reinado. Para promover os valores da Roma imperial, o imperador sabia que a literatura teria um papel central, e foi nesse contexto que ele se aproximou de poetas e escritores que poderiam ajudá-lo a moldar a imagem de Roma como um império eterno e grandioso. Virgílio, com seu talento poético e sua visão literária refinada, foi um dos principais escolhidos para participar dessa empreitada. A relação entre Virgílio e Augusto foi, assim, marcada por uma colaboração mútua, em que o poeta viu uma oportunidade de refletir as grandiosidades de Roma e os ideais de Augusto em sua obra, enquanto o imperador se beneficiava da capacidade do poeta de criar uma narrativa literária que exaltava o império e suas origens. Virgílio, por sua vez, também encontrou na ascensão de Augusto uma oportunidade de consolidar a importância de sua obra. Embora suas primeiras poesias, como as bucólicas, fossem mais voltadas para a reflexão filosófica e existencial, o poeta reconheceu que o momento histórico exigia uma obra que simbolizasse a glória de Roma e a legitimidade do novo regime. Assim, ele começou a trabalhar na Eneida, uma epopeia que deveria, por um lado, refletir os valores romanos, e, por outro, promover a imagem de Augusto como um líder divino e destinado a levar Roma à supremacia mundial. A Eneida, com sua narrativa heroica de Enéas, o lendário ancestral dos romanos, serviu não apenas para celebrar a fundação de Roma, mas também para glorificar a missão imperial de Augusto. A Eneida foi, portanto, uma obra que não apenas reverberou os temas da mitologia grega, mas também incorporou os ideais do Império Romano. Virgílio, com grande maestria, combinou a narrativa épica com um conteúdo que refletia a moral romana e a ambição imperial. A relação entre Roma e seus deuses, o destino do império e o papel divino de Augusto foram temas centrais na obra. Ao apresentar Enéas como um herói que, guiado pelos deuses, constrói o futuro de Roma, Virgílio não só celebrava a grandeza do império, mas também justificava a autoridade de Augusto como um líder escolhido pelos deuses para cumprir uma missão divina. O envolvimento de Virgílio com o regime de Augusto não foi apenas uma questão de alinhamento político. O poeta via em Roma um destino grandioso e, como muitos intelectuais romanos da época, acreditava que a cidade tinha uma missão especial no mundo. A visão de Virgílio sobre Roma estava intimamente ligada à sua crença de que a cidade deveria não apenas conquistar, mas também unificar e civilizar o mundo. No entanto, embora estivesse comprometido com a promoção do Império Romano, Virgílio não deixou de inserir em sua obra uma reflexão mais complexa sobre a natureza do poder e do destino. A figura de Enéas, como herói que enfrenta adversidades e sacrifícios, reflete as tensões e as ambiguidades do poder romano, uma grandeza conquistada com sofrimento e desafios. A relação de Virgílio com Augusto também envolvia uma troca de ideias e interesses. O imperador era profundamente interessado na obra do poeta e via na Eneida uma maneira de solidificar a sua própria autoridade e a legitimidade do império. Embora não haja registros históricos definitivos de que Augusto tenha dado instruções diretas a Virgílio sobre o conteúdo da obra, é evidente que o poeta estava ciente da necessidade de criar uma narrativa que pudesse ser lida como uma justificação moral e divina para o regime de Augusto. No entanto, Virgílio também era um poeta comprometido com a verdade artística e com a profundidade emocional, o que levou à inserção de questões como o sofrimento, a perda e o sacrifício na história de Enéas. Ao mesmo tempo, o Império Romano, sob o governo de Augusto, experimentava uma transformação não só política, mas também cultural.
A reconstrução de Roma, com a construção de monumentos e edifícios grandiosos, simbolizava a renovação do império. Virgílio, em sua escrita, refletia essas transformações. Sua poesia se tornou um espelho das mudanças sociais e culturais que estavam acontecendo em Roma. Ele não apenas celebrava o império, mas também o via como um reflexo da civilização idealizada, um exemplo de ordem e progresso que deveria ser admirado e seguido. Entretanto, a ascensão de Augusto também impôs uma certa rigidez à sociedade romana. A busca pela moralidade e pela virtude, especialmente a partir da reforma social promovida por Augusto, teve um impacto direto na literatura e nas artes. Os poetas eram incentivados a produzir obras que exaltassem os valores romanos tradicionais, como a disciplina, o dever e o patriotismo. Virgílio, com sua habilidade de criar personagens complexos e suas tramas intricadas, foi capaz de explorar essas virtudes, mas também de apresentar os dilemas pessoais dos heróis, tornando sua obra mais humana e acessível ao público. Isso contribuiu para que sua escrita fosse vista não apenas como uma obra de louvor ao império, mas também como uma reflexão sobre o custo e as complexidades do poder. A relação de Virgílio com Augusto, assim, foi fundamental para a produção de sua obra mais ambiciosa, a Eneida, e para o papel que ele desempenhou na construção da narrativa imperial de Roma. Ao abraçar a missão de escrever uma epopeia que celebrasse a fundação e a grandeza do Império Romano, Virgílio se tornou um dos maiores poetas de sua época. Seu trabalho, longe de ser apenas um reflexo das exigências do regime de Augusto, tornou-se uma obra literária que transcendeu o contexto político imediato e ofereceu uma visão profunda e duradoura da condição humana e das complexidades do destino. A Eneida é, sem dúvida, a obra mais ambiciosa e importante de Virgílio. Sua criação envolveu um profundo mergulho na mitologia, na filosofia e nas questões existenciais que permeavam a sociedade romana. A epopeia, que narra a jornada do herói Enéas desde a queda de Troia até a fundação de Roma, não é apenas uma história de aventura, mas uma reflexão profunda sobre o destino, a virtude, a intervenção divina e o significado do Império Romano. Para Virgílio, a Eneida representava a culminação de sua carreira literária, uma obra que deveria não apenas enaltecer a grandeza de Roma e de seu império, mas também imortalizar a história de sua criação e os valores que a sustentavam. A escolha de Enéas como o herói central da epopeia não foi acidental. Ele era um personagem cuja lenda se entrelaçava com as origens míticas de Roma, sendo considerado o ancestral dos romanos. A figura de Enéas, descendente de um deus, Vênus, simbolizava a conexão entre o mundo divino e o humano, uma característica fundamental para a construção da grandeza de Roma. Virgílio, ao escolher Enéas como protagonista, não apenas estabeleceu uma ligação entre a mitologia grega e a romana, mas também ofereceu ao Império Romano uma figura heroica cujo destino estava predeterminado pelos deuses, refletindo a ideia de que Roma havia sido escolhida para dominar o mundo. Através da jornada de Enéas, Virgílio traçou uma linha direta entre o passado mítico de Roma e seu presente imperial, oferecendo ao Império uma justificação divina para sua existência e ascensão. A jornada de Enéas, em muitos aspectos, uma busca pela identidade e pela missão de Roma. No entanto, a Eneida também é um estudo sobre o sofrimento humano, o sacrifício e a responsabilidade. Enéas é um herói que, embora destinado à grandeza, enfrenta inúmeras dificuldades e perdas ao longo de sua jornada. Ele é forçado a tomar decisões difíceis, frequentemente colocando o bem coletivo acima de seus próprios desejos e interesses pessoais. Esse caráter altruísta de Enéas, sua dedicação ao destino de Roma e sua resistência diante das adversidades são apresentados como exemplos da virtude romana, uma virtude que Virgílio desejava que os romanos contemporâneos imitassem. Assim, a Eneida não era apenas uma história épica, mas uma forma de educar o povo romano sobre os valores que Augusto tentava promover, como a coragem, a disciplina e o dever para com o império. Embora a Eneida seja, em muitos aspectos, uma celebração do Império Romano e de suas origens míticas, Virgílio também incorporou em sua obra uma crítica implícita à natureza do poder e ao custo de grandes realizações. Enéas, como herói, não é invulnerável, ele é, antes de tudo, humano e sujeito a falhas e fraquezas. Sua jornada é marcada por momentos de dúvida, perda e sofrimento, aspectos que refletem a fragilidade da condição humana.
Virgílio, ao construir um herói tão complexo, estava sugerindo que a grandeza de Roma, embora divina em sua origem, também era construída sobre sacrifícios humanos, sofrimentos e erros. Essa dualidade e a tensão entre a divindade e a humanidade, entre o destino glorioso e o sofrimento individual, é uma das características mais profundas da Eneida, e uma das razões pelas quais a obra continua a ser estudada e admirada até hoje. O uso da mitologia grega e romana na Eneida é outro aspecto central da obra. Virgílio, ao integrar as histórias e os personagens da mitologia, não apenas reforça a ideia de que Roma tem raízes profundas e divinas, mas também cria uma obra literária que dialoga com as tradições literárias anteriores. Ao trazer personagens como Júpiter, Vênus, Juno e Netuno para a narrativa, Virgílio faz uma ponte entre os mitos gregos e o legado romano, mostrando como os deuses e as forças sobrenaturais influenciam o destino dos homens. No entanto, a maneira como Virgílio usa esses deuses também revela uma crítica sutil ao papel da divindade na vida dos romanos. Os deuses da Eneida não são seres perfeitos e imutáveis, eles são, muitas vezes, caprichosos e manipuladores, intervindo nos destinos dos mortais de maneiras imprevisíveis e, por vezes, cruéis. A presença constante dos deuses na Eneida reflete uma visão de mundo profundamente filosófica e religiosa. Para Virgílio, a ação divina é tanto um elemento de consolo quanto de confusão. Os deuses intervêm nas vidas dos mortais, oferecendo orientação, mas também impondo obstáculos e castigos. Essa complexidade da relação entre o humano e o divino reflete a filosofia romana da época, que via os deuses como seres poderosos, mas não imunes a falhas ou paixões. A ideia de destino, presente em toda a obra, é também uma forma de Virgílio refletir sobre o livre-arbítrio e as limitações humanas. Embora Enéas seja guiado por um destino divino, ele ainda deve tomar suas próprias decisões e enfrentar as consequências de suas escolhas. A filosofia estoica, que estava em voga durante o reinado de Augusto, também teve uma forte influência na Eneida. Os princípios estoicos, que enfatizavam a aceitação do destino, a autodisciplina e a virtude, estão presentes na jornada de Enéas. O herói estoicamente aceita as adversidades que enfrenta, sabendo que sua missão é maior do que seus desejos pessoais. Ele é um modelo de controle emocional e de dedicação ao dever, virtudes que Virgílio desejava destacar como essenciais para os romanos de sua época. Esse aspecto da obra também pode ser visto como uma resposta ao clima de incerteza e mudança que marcava o reinado de Augusto. Para Virgílio, o estoicismo oferecia uma maneira de encontrar paz e ordem em um mundo frequentemente tumultuado e imprevisível. Ao mesmo tempo, a Eneida também reflete a visão de Virgílio sobre a imortalidade e a continuidade do Império Romano. Através da jornada de Enéas, Virgílio sugere que a grandeza de Roma não é apenas um fenômeno passageiro, mas parte de um ciclo eterno, predestinado pelos deuses. Roma, como império, seria capaz de resistir ao tempo e à adversidade, sempre renovada e refortalecida, como uma civilização imortal. A ideia de que o Império Romano teria uma eternidade política é refletida na relação entre o herói e os deuses, e na maneira como a vitória de Roma é apresentada como inevitável e divinamente ordenada. A criação da Eneida, portanto, foi um processo complexo e multifacetado. Virgílio, ao escrever a obra, não apenas buscou exaltar o Império Romano e seu líder, Augusto, mas também refletir sobre questões filosóficas mais profundas relacionadas ao destino, à virtude e à imortalidade. A epopeia não é apenas uma narrativa heroica, mas um estudo profundo sobre o papel da divindade, do sofrimento humano e da responsabilidade em um império que se via como destinado a governar o mundo. A Eneida de Virgílio continua a ser uma obra fundamental não só para entender a história de Roma, mas também para refletir sobre os dilemas universais da condição humana. A Eneida não foi apenas uma obra literária, mas uma construção ideológica que teve um impacto profundo na Roma antiga, particularmente durante o reinado de Augusto. Ao longo de sua trajetória, a epopeia tornou-se um pilar na propaganda imperial, utilizada para consolidar e reforçar a imagem de Roma como um império eterno, destinado por vontade divina a governar o mundo. A obra de Virgílio, portanto, não se limitou ao papel de entretenimento ou reflexão filosófica, ela foi uma ferramenta de poder político e cultural, contribuindo para moldar a identidade de Roma e a figura de seu imperador, Augusto. Ao mesmo tempo, a Eneida desempenhou um papel fundamental na formação do cânone literário romano, influenciando escritores, poetas e pensadores por séculos.
A primeira reação ao Eneida na Roma antiga foi extremamente positiva, especialmente entre os círculos próximos a Augusto. A obra estava alinhada com a visão do imperador sobre o Império Romano e ajudava a consolidar a legitimidade de seu reinado. Para Augusto, a Eneida era uma maneira eficaz de promover a ideia de que Roma não só havia sido fundada por uma linhagem divina, mas também estava destinada a expandir e manter sua supremacia no mundo. Através da história de Enéas, Virgílio não apenas exalta as virtudes de Roma, como a coragem, a justiça e o dever, mas também justifica a transição da República para o Império. A fundação de Roma, como retratada na Eneida, era, portanto, vista como um evento predestinado pelos deuses, o que reforçava a autoridade de Augusto e sua posição como líder divinamente escolhido. Virgílio, em suas cartas e nas discussões com amigos e patronos, deixou claro que sua intenção era criar uma obra que servisse como um símbolo da grandeza romana, tanto no aspecto militar quanto cultural. A Eneida não era apenas um texto de entretenimento, mas um instrumento de propaganda que exaltava os feitos heróicos de Roma e justificava a ordem imperial. Nesse contexto, a obra teve um impacto imediato sobre a sociedade romana, não apenas entre os intelectuais, mas também entre o público geral. O caráter épico da narrativa, com suas batalhas e heroísmos, ressoava com o povo romano, que via nela a legitimação de sua própria história e de sua ascensão ao poder. Além disso, a Eneida também tinha uma dimensão religiosa significativa. Ao narrar a jornada de Enéas, Virgílio não só estava construindo uma história sobre o nascimento de Roma, mas também refletindo sobre o papel dos deuses na formação do destino de uma nação. A presença de deuses como Júpiter, Vênus, Juno e Netuno, cujas ações orientam e desafiam Enéas, relembrava os romanos da importância da divindade na governança e na política de Roma. Para o Império Romano, que acreditava que sua grandeza tinha uma conexão direta com os deuses, a Eneida ajudou a fortalecer a ideia de que Roma tinha sido abençoada e guiada por forças divinas, o que tornava seu império não apenas legítimo, mas sagrado. O impacto de Virgílio se estendeu também ao desenvolvimento da literatura latina. A Eneida tornou-se uma das obras fundamentais para o estudo da língua e da cultura romana. A grandiosidade e a complexidade da linguagem virgiliana, combinadas com os temas profundos da obra, fizeram da Eneida um modelo de escrita para gerações de poetas romanos e, mais tarde, de escritores europeus. O próprio estilo de Virgílio, com suas descrições vívidas, suas analogias complexas e seus jogos de palavras, influenciou escritores como Ovídio, Horácio e até mesmo Dante Alighieri, que, em sua Divina Comédia, fez uso das estruturas épicas de Virgílio. Além de seu impacto direto na Roma antiga, a Eneida também se estabeleceu como um ícone cultural que ultrapassou o tempo de sua criação. Durante a Idade Média, a obra foi estudada e venerada como um modelo de virtude e moralidade, e Virgílio passou a ser considerado uma figura quase mítica. Sua Eneida tornou-se uma referência não apenas para a cultura romana, mas para a tradição literária ocidental como um todo. Durante o Renascimento, poetas como Petrarca e Tasso resgataram a Eneida como uma fonte de inspiração, e a obra foi central para o entendimento do papel da literatura na construção de uma identidade nacional. No entanto, embora a Eneida tenha sido amplamente celebrada durante a Roma antiga, também existiram críticas e contestações. Algumas vozes romanas, mais conservadoras, viam na obra de Virgílio uma certa aproximação com a cultura grega, que eles consideravam como uma ameaça à pureza da cultura romana. O uso de mitologia grega e o estilo literário influenciado por Homero, por exemplo, geraram um debate sobre o papel da Eneida na preservação da identidade romana. Virgílio, no entanto, sabia que sua obra tinha a capacidade de transcender as fronteiras da Grécia e de Roma, e isso se tornou um dos aspectos mais inovadores e duradouros de sua criação. Ele uniu a grandiosidade da cultura grega com os ideais romanos, criando uma obra que seria capaz de dialogar com diferentes gerações e culturas. O papel da Eneida como propaganda imperial, ao mesmo tempo que fortaleceu a posição de Augusto, também teve implicações mais amplas para a própria cultura romana. Ao centrar a narrativa na figura de Enéas, Virgílio não apenas exalta a origem divina de Roma, mas também coloca a cidade em uma posição de continuidade histórica e espiritual. Roma, como descrita na Eneida, não era uma civilização isolada, mas parte de um ciclo eterno de grandes impérios, cada um destinado a expandir a civilização e a espalhar seus valores.
Essa visão cosmológica da história fez com que a Eneida fosse lida não apenas como um conto de fundação, mas como uma alegoria do próprio destino de Roma e de sua missão universal. Em termos literários, a Eneida também influenciou a forma como os romanos viam a literatura épica. Embora a obra tenha sido influenciada por Homero, ela também estabeleceu suas próprias regras e expectativas para a poesia épica. Ao criar uma obra que misturava o heroísmo com o sofrimento, a grandeza com a perda, Virgílio inovou ao apresentar um herói que não apenas vencia batalhas, mas também enfrentava dilemas morais e emocionais. A profundidade psicológica de Enéas, seu sofrimento diante da perda de sua cidade natal e sua luta interna entre o amor pessoal e o dever cívico, fez com que a Eneida fosse uma obra literária mais complexa e mais rica do que suas predecessoras. O impacto da Eneida na Roma antiga, portanto, foi multifacetado. Ao mesmo tempo que consolidava a ideologia imperial e a visão divina de Roma, a obra também estabelecia Virgílio como o maior poeta de sua época. Através da Eneida, Virgílio não apenas imortalizou a história de Roma, mas também forneceu à cidade um símbolo literário que seria reverenciado por séculos. Seu trabalho, mais do que uma simples narrativa épica, representava a busca de uma identidade para Roma, um império que se via como um farol de civilização e poder no mundo antigo. Os últimos anos de Virgílio foram marcados por um profundo conflito interior e pela busca de um propósito que transcendesse sua própria vida. Embora tenha alcançado grande reconhecimento durante sua vida, tanto entre os intelectuais romanos quanto na corte de Augusto, o poeta era atormentado por questões existenciais e pela busca da perfeição literária. Esse período de sua vida, que culminou em sua morte precoce, foi também uma fase de reflexão sobre sua obra, seu papel na construção da identidade romana e, de maneira mais ampla, sobre o destino e a imortalidade. Virgílio passou seus últimos anos revisando sua obra mais grandiosa, a Eneida, e, ao mesmo tempo, lidando com a tragédia de não ter podido concluir a obra da maneira que desejava. Virgílio sofreu uma grave doença durante seus últimos anos, que o levou a se afastar de Roma e a buscar tratamento em diversas localidades do Império, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. Nesse período, o poeta se sentiu incompleto e atormentado pela ideia de que sua grande obra ainda não estava em sua forma definitiva. Em uma das histórias mais conhecidas sobre seus últimos dias, Virgílio teria se arrependido de não ter queimado a Eneida, desejando que a obra nunca fosse publicada em seu estado atual, alegando que ela ainda precisava de revisões. Esse sentimento de inadequação e de não ter cumprido sua missão literária parece ter sido uma constante durante os últimos anos de sua vida, refletindo a tensão entre a realização pessoal e a pressão de deixar um legado duradouro. De acordo com relatos antigos, Virgílio teria tentado destruir a Eneida em uma tentativa de evitar que a obra fosse divulgada em sua forma incompleta. A história diz que ele pediu a seus amigos mais próximos que queimassem o manuscrito, mas, por razões desconhecidas, o pedido não foi atendido. Mesmo com essa angústia pessoal, o fato é que a Eneida foi preservada e, após a morte de Virgílio, os seus amigos, especialmente o imperador Augusto, garantiram que a obra fosse publicada para o público. Essa ação de preservar a obra de Virgílio, apesar de seus próprios desejos, mostra não apenas a importância de sua poesia para Roma de Augusto, mas também a preocupação de que a sua visão da fundação de Roma e do destino do império não fosse perdida para a posteridade. Virgílio faleceu em 19 a.C., ainda com a sensação de que não havia completado sua grande tarefa literária. Sua morte precoce, aos 51 anos, deixou o mundo romano e a literatura ocidental sem um dos maiores poetas que já existiram. A sua morte, embora trágica, não impediu que sua obra prosperasse e se tornasse imortal. A Eneida, que Virgílio tanto prezava e que ele via como sua maior criação, passou a ser considerada não apenas a maior epopeia romana, mas também um modelo de virtude, moralidade e estilo literário. A morte de Virgílio, longe de enfraquecer o impacto de sua obra, acabou por consolidá-la como um símbolo de sua própria busca pela imortalidade literária. No entanto, o caráter incompleto da Eneida e o desejo de Virgílio de revisar a obra antes de sua morte trouxeram à tona uma discussão sobre a natureza da criação literária e a imperfeição humana. Virgílio, como muitos artistas, tinha uma visão idealizada de sua obra e buscava a perfeição, o que gerou em sua mente a ideia de que a Eneida nunca seria o suficiente.
Esse sentimento de insatisfação diante de uma obra-prima é um reflexo da complexidade da criação artística, onde a busca pela perfeição muitas vezes se contrapõe à necessidade de concluir o trabalho. Para o poeta, a obra nunca estava completamente finalizada, o que trouxe um certo tormento emocional e existencial. Após sua morte, Virgílio foi homenageado como um dos maiores poetas de Roma, e sua obra passou a ser central para a educação romana. Os romanos de sua época e os posteriores passaram a considerar a Eneida não apenas uma obra de arte literária, mas um texto fundamental para a compreensão da história e dos valores de Roma. O legado de Virgílio foi preservado de forma que ele se tornou uma figura central na cultura romana, e sua obra foi ensinada nas escolas como parte do currículo literário romano. Além disso, a Eneida tornou-se um exemplo de como a literatura pode moldar a identidade de uma nação e de um império, funcionando como uma espécie de mitologia nacional para os romanos. A figura de Virgílio também foi associada à ideia de imortalidade. Sua busca pela perfeição literária e sua capacidade de capturar as qualidades da Roma antiga em sua escrita fizeram dele um exemplo de como a literatura poderia transcender o tempo. Embora ele tenha falecido em um momento em que ainda sentia que sua obra não estava completa, a Eneida acabou se tornando um dos maiores legados da literatura ocidental, imortalizando tanto o poeta quanto a cultura romana que ele ajudou a definir. Com isso, Virgílio alcançou, de certa forma, o que sempre desejou, a imortalidade por meio da sua arte. A morte de Virgílio também teve um impacto profundo sobre a forma como a literatura romana foi vista pelos romanos e pelos poetas subsequentes. A grandeza de sua obra influenciou gerações de escritores, como Ovídio, Horácio, e até mesmo Dante Alighieri, que via Virgílio como um mentor literário. Durante a Idade Média, Virgílio foi considerado quase uma figura mítica, associada a um modelo de virtude e sabedoria que transcendia sua própria época. Sua Eneida foi lida e estudada não apenas por suas qualidades literárias, mas também por suas lições sobre o destino, o dever, o sacrifício e a relação entre o humano e o divino. No campo da filosofia, Virgílio também deixou um legado duradouro, especialmente com sua incorporação de temas como o destino, o livre-arbítrio e a virtude. A busca de Enéas por cumprir seu destino, muitas vezes à custa de seus próprios desejos pessoais, é uma representação da luta entre o desejo individual e a necessidade coletiva, um dilema que Virgílio abordou com grande sensibilidade filosófica. A Eneida, portanto, não é apenas uma história épica, mas também um tratado sobre as complexidades da vida humana, sobre a relação do homem com os deuses e sobre o significado de viver de acordo com um propósito maior. A morte de Virgílio e a sobrevivência de sua obra nos mostram a verdadeira natureza da imortalidade literária. Através da Eneida, Virgílio não só garantiu sua própria imortalidade como poeta, mas também forneceu à Roma de Augusto e ao Império Romano um legado que perduraria por séculos. Sua obra, como um reflexo da busca humana por significado e grandeza, tornou-se um espelho da própria história de Roma, uma nação destinada a governar o mundo e a perdurar através do tempo. Mesmo com sua morte prematura, Virgílio conseguiu o que muitos poetas aspiram de tornar-se eterno, não por sua vida, mas por meio das palavras que deixou para a posteridade. A Eneida de Virgílio não só marcou a literatura romana, mas também se tornou um dos maiores pilares da tradição literária ocidental. A sua influência transcendeu o Império Romano e se estendeu através dos séculos, afetando profundamente escritores e poetas de várias épocas, desde o Renascimento até o mundo moderno. A obra de Virgílio, com sua grandiosidade épica e sua profunda reflexão sobre o destino, a virtude e o dever, teve uma importância crucial na formação das bases literárias e culturais da Europa. Esse impacto não se limitou ao conteúdo, mas também ao estilo, à estrutura narrativa e aos temas universais que Virgílio abordou. Logo após a morte de Virgílio, sua Eneida foi amplamente reconhecida como a maior realização da literatura latina. Durante o Império Romano, o poema foi integrado ao currículo escolar e considerado uma leitura essencial para a educação das elites. A obra não só celebrava a grandeza de Roma, mas também servia como uma fonte de inspiração moral e cívica. O Império Romano, em sua busca por identidade e estabilidade, via na Eneida uma representação perfeita de seu destino divino, uma história que legitimava a autoridade de Roma como a nação predestinada a dominar o mundo. Isso garantiu à obra uma preservação vigorosa, o que permitiu que ela continuasse a influenciar gerações.
Durante a Idade Média, a Eneida passou por uma transformação no seu significado. Embora o Império Romano tenha caído, a figura de Virgílio manteve uma relevância simbólica. Poetas e filósofos medievais, em particular, viam Virgílio como um modelo de virtude, e sua obra era lida e comentada com reverência. A ascensão do cristianismo, contudo, trouxe uma certa mudança de foco, fazendo com que a Eneida fosse vista não mais como um simples poema de glorificação imperial, mas como uma obra que oferecia lições morais universais, especialmente na figura do herói Enéas, cuja obediência ao destino e ao dever o tornava um exemplo de virtude cristã, embora o próprio autor não tenha escrito com uma perspectiva cristã. A verdadeira ressurreição da Eneida na tradição literária ocidental ocorreu durante o Renascimento. Esse período, caracterizado pela redescoberta dos clássicos greco-romanos, colocou Virgílio no centro da revivificação da literatura e cultura da antiguidade. Poetas como Petrarca, Tácio e Ariosto, assim como filósofos e humanistas, recorreram à Eneida não apenas como uma fonte de aprendizado sobre o mundo clássico, mas também como uma chave para entender as complexas questões sobre a política, a história e a natureza humana. A figura de Enéas foi reinterpretada como um modelo de virtude cívica e de liderança, e a história de Roma foi considerada essencial para a construção da identidade europeia durante esse período. A partir do Renascimento, a Eneida também foi adotada por escritores de diversas línguas e culturas, tornando-se um ponto de referência para a literatura épica em geral. A obra influenciou profundamente autores como John Milton, que, em sua famosa obra O Paraíso Perdido, empregou muitos dos temas e estilos narrativos presentes em Virgílio. A questão do destino humano, o conflito entre o dever e o desejo pessoal, e a luta pela grandeza moral e espiritual eram questões presentes tanto na Eneida quanto na obra de Milton. Esse paralelo entre os dois autores ilustra a continuidade da influência de Virgílio, cujas ideias atravessaram os séculos. Na Inglaterra do século XVII, por exemplo, a Eneida também teve uma forte presença, sendo uma obra central na educação das elites. Poetas como Alexander Pope e Dryden traduziram e adaptaram partes da Eneida, contribuindo para a continuidade de seu legado. A tradução da obra para o inglês, em particular, ajudou a garantir que a epopeia virgiliana fosse acessível a um público mais amplo e influenciasse diretamente o desenvolvimento da poesia épica na literatura inglesa. Além disso, a Eneida foi vista como uma fonte de ideias sobre liderança, poder e moralidade, questões que eram de grande relevância para os governantes da época. No século XVIII, a Eneida continuou a ser uma referência importante para os filósofos e poetas, embora o enfoque tenha mudado em relação à era clássica. Filósofos iluministas, como Voltaire e Rousseau, admiravam a obra pela sua exploração da razão e da moralidade, embora, ao mesmo tempo, tivessem críticas à ideia de um destino predeterminado e ao papel dos deuses na vida humana, uma visão que Virgílio partilhava em sua epopeia. No entanto, a Eneida nunca deixou de ser vista como um texto essencial para compreender as relações entre poder, virtude e humanidade. A relação entre Virgílio e Dante Alighieri é outro exemplo da duradoura influência da Eneida no desenvolvimento da literatura ocidental. Dante, em sua obra-prima A Divina Comédia, faz de Virgílio seu guia através do inferno e do purgatório, uma escolha que reflete a reverência de Dante pela moralidade e pela sabedoria que Virgílio representava. Virgílio, assim, se tornou uma figura quase mítica na literatura medieval e renascentista, e sua Eneida foi vista como uma das maiores fontes de inspiração para os escritores do período. A relação entre Dante e Virgílio é emblemática da maneira como a Eneida foi interpretada como um modelo de virtude, sabedoria e moralidade, transcendendo as limitações da Roma antiga e se tornando universal. Com o avanço dos tempos e a evolução das formas literárias, a Eneida também se adaptou aos novos estilos e necessidades da literatura moderna. Durante o século XIX, poetas românticos como Lord Byron e Percy Bysshe Shelley se inspiraram na ideia de um herói trágico e no confronto entre o destino e o livre-arbítrio, conceitos que permeiam a Eneida. A tragédia do herói Enéas, que se vê forçado a sacrificar seus próprios desejos por um bem maior, foi um tema que ressoou profundamente com os românticos, que frequentemente exploravam o conflito entre o indivíduo e a sociedade, entre o desejo pessoal e o dever coletivo. No século XX, a Eneida continuou a ser uma obra de relevância, estudada em universidades e sendo tema de adaptações literárias e teatrais.
Autores como James Joyce, em sua obra Ulisses, e virgilianistas modernos, continuaram a explorar os temas do destino e da identidade romana presentes na Eneida. A obra se tornou uma ponte entre o passado clássico e as preocupações do presente, oferecendo aos leitores modernos uma reflexão sobre o papel do indivíduo na sociedade, as lutas internas entre o dever e os próprios desejos, e o legado cultural que transcende gerações. Além disso, a Eneida teve uma grande influência no desenvolvimento da narrativa épica moderna. A sua estrutura, com suas batalhas, heróis e jornadas mitológicas, tornou-se um modelo para muitos romances e histórias épicas posteriores. A noção de que o destino e o destino coletivo de uma nação podem ser expressos através de uma história pessoal e de um herói singular foi um conceito que influenciou tanto a literatura europeia quanto a literatura mundial, moldando, assim, a maneira como as grandes histórias de heroísmo e tragédia são contadas. A Eneida é, portanto, uma obra que transcendeu seu tempo e sua cultura, permanecendo relevante em todas as épocas. O legado de Virgílio, através de sua epopeia, permanece como uma das maiores realizações da literatura mundial, um testemunho da capacidade humana de criar histórias que não apenas refletem a realidade, mas também buscam dar sentido ao mundo através da arte. A Eneida continua a ser lida, estudada e admirada, não apenas como uma obra de arte antiga, mas como um farol literário que ilumina os caminhos da literatura, da cultura e da identidade até o presente. A Eneida, embora escrita há mais de 2000 anos, continua a ressoar fortemente na arte contemporânea, especialmente no cinema, nas artes visuais e na literatura moderna. As complexas questões que Virgílio abordou sobre destino, identidade, dever e sacrifício permanecem de grande relevância, oferecendo um vasto campo de inspiração para criadores de diferentes campos artísticos. Ao longo dos séculos, a obra de Virgílio foi reinterpretada e adaptada, e esse processo se intensificou no século XX e XXI, quando o contexto cultural, político e social passou a fornecer novas perspectivas para a obra. A maneira como a Eneida é reinventada, adaptada e recontextualizada na arte moderna demonstra a capacidade atemporal da obra de Virgílio de se renovar e se conectar com públicos de diferentes épocas e culturas. Nas artes visuais, a Eneida inspirou diversos artistas ao longo da história, mas a modernidade e o contemporâneo trouxeram novas abordagens para representar suas figuras míticas e as cenas épicas da obra. Artistas como Eugène Delacroix e John William Waterhouse, no século XIX, já haviam retratado cenas da Eneida, como a fuga de Enéas de Troia ou a morte de Dido, com ênfase no drama emocional e na beleza das cenas. No entanto, foi no século XX que a Eneida foi abordada de uma maneira mais abstrata e simbólica. A transição de uma arte figurativa para a arte moderna permitiu que temas da Eneida fossem representados de formas mais livres e criativas, refletindo os dilemas existenciais e políticos que a obra expõe. No cinema, a Eneida também teve um impacto considerável. Embora a obra de Virgílio não tenha sido adaptada diretamente para o cinema da maneira como outras epopeias, como a Ilíada e a Odisseia, foram, seus temas fundamentais influenciaram inúmeras produções cinematográficas. A figura do herói em busca de um destino maior, o sofrimento pessoal em nome de um bem maior e a luta entre o desejo e o dever são temas universais que permeiam muitos filmes contemporâneos. Diretores como Ridley Scott, com seu épico O Gladiador, e outros cineastas que abordam a queda e ascensão de impérios, beberam diretamente da fonte da Eneida para construir personagens complexos e narrativas grandiosas que refletem o espírito da obra virgiliana. Além disso, filmes de guerra e produções históricas frequentemente fazem referência à Eneida, seja de maneira explícita ou implícita, pois o conflito entre os destinos pessoais e os coletivos é um tema central na obra. A figura de Enéas, o herói que deve lutar pela fundação de uma nova cidade e pelo futuro de sua nação, é uma metáfora poderosa para muitos filmes que exploram a construção de impérios e a necessidade de sacrifícios individuais para o bem coletivo. O impacto da Eneida sobre o cinema pode ser visto em filmes como O Troy, dirigido por Wolfgang Petersen, que, embora focado na Ilíada, traz à tona o mesmo tipo de heroísmo épico e das tensões entre a vida pessoal e a grandeza histórica presentes na obra de Virgílio. As adaptações cinematográficas modernas de epopeias e narrativas históricas frequentemente abordam a figura do herói em busca de redenção ou de um futuro melhor, exatamente como faz Enéas ao longo da Eneida. A luta entre os desejos pessoais e a necessidade de cumprir um destino maior é central para muitos personagens de filmes contemporâneos.
As tensões familiares e políticas, bem como as adversidades que os personagens enfrentam em busca de seus objetivos, podem ser vistas como uma releitura dos conflitos internos enfrentados por Enéas. Dessa forma, a Eneida continua a ser uma fonte de inspiração para criar personagens e narrativas que abordam as questões universais da existência humana. Na literatura moderna, a influência da Eneida também é inegável. Autores de diferentes vertentes literárias, como o modernismo e o pós-modernismo, reconheceram a importância da obra de Virgílio como modelo de construção narrativa e de reflexão filosófica. O romance épico, a jornada do herói e a luta contra forças externas ou internas para alcançar um destino maior são temas comuns tanto na Eneida quanto em muitas das grandes obras literárias do século XX e XXI. O escritor francês Albert Camus, por exemplo, em seu O Estrangeiro, explora a ideia de destino e absurdo, que pode ser interpretado como um eco da jornada de Enéas, embora em um contexto existencialista e moderno. Outro autor que dialoga diretamente com a tradição épica da Eneida é o irlandês James Joyce, cuja obra Ulisses pode ser vista como uma adaptação moderna e urbana das viagens de Enéas. Joyce, ao reimaginar a jornada de um homem comum em uma cidade moderna, subverte a ideia de herói e destino de forma inovadora, mas mantém o núcleo da jornada épica, em que o indivíduo está em busca de algo maior. A intertextualidade com a Eneida é palpável em Joyce, que, ao apresentar um herói moderno, ainda retoma o espírito da obra de Virgílio, pois ambos os personagens, Enéas e Leopold Bloom, buscam algo além de si mesmos, lidando com questões de identidade, pertencimento e redenção. Além disso, a literatura pós-moderna também se apropriou da Eneida ao subverter suas formas tradicionais de narrativa. A busca por identidade e a reconstrução de um legado cultural são temas frequentemente abordados por autores que revisitam a estrutura épica de Virgílio, mas que, ao mesmo tempo, questionam o próprio conceito de heroísmo e destino. Em obras de escritores como Thomas Pynchon e Gabriel Garcia Marques, os elementos da narrativa virgiliana são tomados como ponto de partida para explorar as complexidades da história, das culturas e dos indivíduos. A reconstrução da Eneida nessas obras, portanto, não se limita à mera adaptação, mas sim à criação de novas formas de refletir sobre as questões eternas que Virgílio introduziu. No campo da poesia contemporânea, a Eneida também deixou sua marca. Poetas modernos e contemporâneos se inspiraram na grandiosidade da obra e em seus temas de heroísmo, sacrifício e destino. No entanto, essa inspiração muitas vezes ocorre com uma visão crítica, reinterpretando os conceitos de virtude e moralidade que Virgílio exaltou, muitas vezes com uma perspectiva mais individualista ou cínica. Poetas como W. H. Auden e Derek Walcott, que reimaginam temas clássicos em suas obras, frequentemente fazem referência à Eneida, seja de maneira direta ou através de alusões subtis, utilizando os mitos e histórias de Virgílio para explorar questões existenciais e sociais contemporâneas. A Eneida também influencia as artes performáticas, como o teatro e a dança. As tragédias e os dilemas de Enéas, suas lutas internas e externas, oferecem uma estrutura narrativa perfeita para adaptações teatrais e coreografias contemporâneas. Diretores de teatro e coreógrafos têm explorado a tensão entre o destino e o livre-arbítrio, a relação entre o indivíduo e o coletivo, e o poder da narrativa histórica para dar sentido ao sofrimento humano. As representações modernas de Enéas, de Dido e de outros personagens virgilianos em cena, podem ser vistas como uma continuação da exploração do drama humano que Virgílio iniciou, adaptada às realidades e valores contemporâneos. Além disso, a Eneida tem sido uma referência constante em debates acadêmicos sobre o poder da narrativa épica e seu papel na formação da identidade coletiva. Muitos estudiosos da literatura comparada, da mitologia e da história cultural reconhecem o papel crucial que a Eneida desempenha na compreensão das origens da civilização ocidental e nas discussões sobre o papel da literatura na construção de nações e impérios. A obra de Virgílio, nesse contexto, não é apenas um artefato literário, mas também um elemento fundamental para a compreensão da evolução da literatura e da cultura ocidental. Através dessas inúmeras releituras, adaptações e influências, a Eneida se mantém viva e relevante, provando que, apesar das mudanças nos contextos culturais e artísticos, os temas profundos e universais que Virgílio explorou continuam a ser poderosos. A obra de Virgílio permanece, portanto, um ponto de convergência entre o passado e o presente, entre o clássico e o moderno, refletindo as complexidades e dilemas da humanidade através dos tempos.
O legado de Virgílio, especialmente por meio da sua obra-prima O Eneida, não apenas resistiu ao passar dos séculos, mas continua a moldar a literatura, a educação e o pensamento filosófico no século XXI. Em um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, onde novas formas de comunicação e expressão surgem constantemente, a O Eneida permanece uma referência vital para entender não apenas a história da literatura ocidental, mas também as questões existenciais e culturais que ainda são relevantes nos dias atuais. Esse impacto é visível tanto nos currículos acadêmicos quanto nas discussões filosóficas, culturais e sociais que continuam a ser alimentadas pelas ideias que Virgílio desenvolveu em sua epopeia. Na educação literária, a O Eneida continua sendo um pilar fundamental no estudo da literatura clássica. Em muitas universidades ao redor do mundo, a obra de Virgílio é considerada uma leitura obrigatória para cursos de literatura latina, história antiga e mitologia. Mesmo com a expansão do ensino de novas formas literárias e tecnológicas, a O Eneida mantém sua posição como uma das obras mais influentes, sendo uma fonte indispensável para a compreensão do cânone literário ocidental. Sua importância vai além do simples estudo das palavras e da estrutura narrativa, tocando profundamente questões sobre a moralidade, a política, o destino e o papel do indivíduo na sociedade. A obra de Virgílio é frequentemente discutida em contextos interdisciplinares, combinando literatura, história, filosofia e ciência política. A maneira como ele retratou o desenvolvimento da civilização romana e a fundação de Roma é uma maneira de refletir sobre a importância da narrativa na formação das identidades nacionais e culturais. Mesmo em um mundo onde as nações e as culturas são mais fluidas e interconectadas, a questão de como as histórias coletivas moldam o entendimento de um povo sobre si mesmo continua a ser um ponto central de discussão. A O Eneida, com sua clara ênfase na busca por um destino coletivo e grandioso, é vista como um exemplo clássico de como a literatura pode influenciar o desenvolvimento de uma identidade nacional. Nos cursos de filosofia, Virgílio também mantém sua relevância, especialmente no estudo da ética, da política e do conceito de destino. A jornada de Enéas, marcada por sacrifícios pessoais em nome de um bem maior, continua sendo um exemplo de dilemas morais que são estudados até hoje. Filósofos modernos discutem o conceito de dever e virtude representado por Enéas, colocando-o em diálogo com teorias éticas contemporâneas, como o utilitarismo e o deontologismo. A figura de Enéas, que se vê obrigado a fazer escolhas difíceis em prol do destino de seu povo, é um reflexo de muitos dos dilemas éticos que os indivíduos enfrentam nas sociedades modernas, como os conflitos entre o bem coletivo e o bem pessoal. A forma como Virgílio lidou com a questão do destino também tem gerado amplas discussões filosóficas no século XXI. Em uma época marcada pela ênfase na liberdade individual e na autodeterminação, a ideia de um destino predeterminado que não pode ser evitado ressoa com as discussões sobre o determinismo e o livre-arbítrio. A trajetória de Enéas, que é constantemente guiada por uma força maior, força essa que não pode ser contestada, levanta questões sobre a natureza da liberdade humana e o papel que o acaso ou os poderes divinos desempenham nas decisões individuais. Esse debate, que se origina na obra de Virgílio, permanece um tema central nas discussões filosóficas contemporâneas, à medida que se busca compreender o grau de controle que os indivíduos realmente têm sobre suas próprias vidas. Além disso, a forma como Virgílio constrói a narrativa de seu épico, utilizando elementos como a intervenção divina e a luta interna dos personagens, foi uma das primeiras a articular uma estrutura complexa que continua a ser uma referência para a narrativa épica moderna. Os princípios fundamentais da narrativa, incluindo o heroísmo, o sacrifício e a jornada de autoconhecimento, continuam a ser a espinha dorsal de muitos romances contemporâneos, filmes e obras teatrais. Autores contemporâneos, como J.K. Rowling, nos romances de Harry Potter, e George R.R. Martin, na série As Crônicas de Gelo e Fogo, mostram que a influência da O Eneida é inegável, uma vez que suas obras exploram temas semelhantes, como o sacrifício pessoal em nome de um bem maior e a luta contra forças incontroláveis, como o destino ou o mal. O conceito de heroísmo presente na O Eneida também continua a ser uma referência importante. A ideia do herói que deve colocar as necessidades de seu povo acima de suas próprias, frequentemente enfrentando perdas e tragédias pessoais, é uma narrativa que ainda é explorada em filmes e livros contemporâneos. As histórias de super-heróis, por exemplo, muitas vezes são construídas sobre esse modelo de herói que deve agir por um bem maior, mesmo que isso signifique sofrer pessoalmente.
O conceito de um herói que não busca a glória pessoal, mas que é movido por uma missão maior, ecoa em muitos personagens da cultura pop contemporânea, mostrando que, apesar de toda a evolução das formas narrativas, o modelo de herói traçado por Virgílio continua a ser profundamente influente. Além disso, no campo da literatura, a Eneida continua a ser uma referência vital na construção da narrativa épica. Nos últimos anos, novos autores têm revisitado o formato de grandes narrativas que combinam história, mitologia e ficção, e muitos desses escritores fazem referência à Eneida como uma fonte primordial de inspiração. O uso da jornada épica para explorar questões universais sobre a humanidade, os conflitos internos dos personagens e o impacto de forças maiores no destino individual são elementos que ainda hoje formam a espinha dorsal de muitos romances contemporâneos. As narrativas épicas contemporâneas, tanto na literatura quanto no cinema, continuam a ser fortemente influenciadas pela estrutura e pelos temas presentes na Eneida. A adaptação moderna da Eneida também não se limita às formas tradicionais de literatura ou cinema. A música, a dança e as artes visuais continuam a ser campos férteis para a exploração das ideias e personagens da Eneida. Por exemplo, compositores contemporâneos frequentemente se inspiram na narrativa dramática da Eneida para criar óperas ou peças de música clássica. Da mesma forma, artistas visuais e cineastas continuam a reinterpretar as imagens poderosas de figuras como Enéas, Dido e Turno, trazendo essas figuras míticas para um contexto moderno e, muitas vezes, abordando temas como identidade, exílio e poder. Por fim, a Eneida permanece um símbolo de como a arte e a literatura podem transcender os limites de seu tempo e lugar de origem, influenciando gerações de leitores e artistas ao redor do mundo. O impacto de Virgílio, com seu épico de guerras, mitologia, amor e dever, não apenas forneceu um modelo de literatura épica, mas também instigou a reflexão sobre questões fundamentais da experiência humana, que continuam a ser relevantes hoje. Seu trabalho, longe de ser um artefato do passado, permanece vivo e atuante, oferecendo lições sobre como a arte pode explorar a complexidade humana e a grandeza de nossos destinos coletivos e individuais. A Eneida, como parte do legado duradouro de Virgílio, continuará a ser uma fonte de inspiração e reflexão para as gerações futuras, ajudando-nos a entender não apenas o passado, mas também o presente e o futuro de nossas culturas, identidades e histórias coletivas. Com cada nova leitura, adaptação ou interpretação, a Eneida revela novas camadas de significado, mantendo-se uma das obras mais vitais e relevantes da história da literatura mundial.